Olá pessoal, eu sou o Robson, sou técnico eletrônica da empresa Romatec e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como identificar componentes falsificados ou os nossos famigerados componentes carimbados, que a gente diz. Para vocês terem uma ideia, antes da gente iniciar a parte prática do vídeo, onde eu vou falar algumas características, nós já pegamos transistores de unijunção que internamente era apenas um bipolar, como a gente já pegou módulos de GBTs que não tinham pinos de acionamento dos gates. Então, hoje em dia na indústria eletrônica, tu precisa ter alguns caminhos a seguir para te conseguir comprovar a qualidade do teu componente, ainda mais na manutenção eletrônica. Mas vocês podem ter certeza que no desenvolvimento também faz toda a diferença tu ter um componente de qualidade. Então, logo depois da vinheta que se diz, Vanessa? Não tem vinheta. Não tem vinheta hoje. Logo depois eu venho aqui para a bancada com vocês e daí a gente olha os componentes mais de perto. E eu vou falar alguns procedimentos que a gente faz aqui na empresa para vocês conseguirem componentes de mais qualidade. Até daqui a pouco. Já pede pro pessoal assistir. Então se você gosta do nosso conteúdo, segue o nosso canal, curte aqui embaixo, comenta também se você tem alguma dúvida. Se você já pegou algum componente desses falsificados, pode comentar aqui embaixo. E não esqueça de nos seguir no Instagram e no LinkedIn. Agora tu vai ter que botar os dois. Então, gente, a gente vai começar explicando um pouquinho como identificar esses componentes falsificados ou carimbados, como a gente diz aqui nos bastidores da eletrônica. Bom, primeiro, vamos começar pela qualidade do material. Se você olhar aqui, esse RF840, ele tem um acabamento bem feito. Se tu virar a peça e ver o dissipador, você consegue notar que é de qualidade, ele não tem rebarbas. Olhem ali, notem a parte de acabamento do componente. Claro, ele está na gaveta de componentes, então essa parte de trás um pouquinho machucada é justamente porque ele está com outros IRF ali dentro da gaveta, acontece, tá? Os terminais também são de qualidades, eles não são tão finos, olha só, são terminais mais grossos, certo? Em compensação, a gente tem aqui um IRF falsificado ou carimbado, que dá para ver que ele tem um acabamento mais brilhoso aqui também. Ele não tem uma qualidade de acabamento perfeita nesses cantos e na parte de trás também, sabe? O terminal dele é mais fino, tu consegue perceber aqui, tanto do lado como na parte de baixo, ele vai ser mais fino. Ou seja, esse componente pode até ser um MOSFET canal N RF840, mas ele não vai suportar a mesma potência do outro componente, né? Ele não vai chavear naquela corrente específica que o datasheet nos fala. Esse é o nosso primeiro ponto. A gente fica de olho na qualidade do acabamento da peça. Deixa eu voltar para o IRF original. Olha só, voltamos aqui para o nosso IRF 840 original. Perfeito. Então, a gente pode ver também o tamanho dos componentes. Alguns componentes muda muito o tamanho do falsificado para o componente original. Outra coisa, além da gente pegar essa parte do componente pelo tamanho e pela qualidade, é o peso. Vou dar um exemplo de capacitor. Aqui eu tenho um capacitor da Epicus, tá? 4.700 microfarad e 50 volts. Acabamento impecável. Vocês podem ver que ele é bem produzido e é Epicus, né? Daí não tem erro. Por outro lado, eu tenho aqui um capacitor que ele não é o original. Capacitor também tem falsificação, gente. Tem que tomar bastante cuidado nisso. E esse capacitor aqui, em vista do capacitor da Epicus, ele é bem mais leve. E isso também é uma característica do componente falsificado. Se a gente for ver o tamanho, o da Epicus é um pouquinho maior, mas muito pouca coisa. Questão de milímetro, tá? Eu também vou falar com vocês agora sobre os componentes SMD. Aqui eu tenho um 3845, ele é um para chaveamento de fontes, é um circuito de fonte chaveada. Ele tem na parte de baixo dele, gravado a laser, o lote de produção dele.
Então isso também é uma característica que vocês podem cuidar. Os componentes originais, a parte da serigrafia, ó, eu passo a unha, ela não sai facilmente, dá pra ver que ele é um componente com acabamento bom. Os terminais não estão oxidados, vocês podem perceber isso também. Tudo isso a gente tem que olhar nesses componentes, certo? Então, agora, vamos conversar um pouquinho sobre os testes daqueles transistores, né, que a gente tava. Eu vou mostrar para vocês um testador que a gente usa aqui na empresa. Aqui na empresa a gente usa o TC1 e o TC2, que ele é um testador de componentes. E ele também vai poder te dizer o que é o componente, o que são as pinagens. Para fazer isso, depois eu vou postar um videozinho para vocês mostrando esse cara aqui e as aplicações dele. Mas ele vai ter os números aqui, 1, 2, 3, em várias posições. A gente vai colocar o MOSFET canal N, IRF 840, aqui nele, e eu vou ligar ele para vocês enxergarem, tá bom? Vamos colocar ele aqui. Coloquei o componente, liguei e vou fazer o teste de componente. Ele está testando. Olha só, esse primeiro que eu peguei, ele está dizendo que é um IGBT. Ele nem está considerando que esse componente é um MOSFET. Esse é aquele componente que eu falei para vocês que é falsificado, aquele mais brilhoso, que na parte anterior a gente estava com ele na mão. Agora eu vou mostrar para vocês o componente de qualidade, feito pelo fabricante. Deixa eu voltar aqui. Tirei ele. Vou colocar novamente 1, 2 e 3. Não importa, eu posso colocar ele em qualquer sentido. O testador ele vai fazer os ajustes e medições ali para... Deixa eu focar aqui. Olha só, aqui ele está me falando que ele é um MOSFET canal N. Correto, isso é um MOSFET canal N. E ele também nos dá a informação do RDS. O RDS, eu estou com a folha de dados aqui do componente, é 0.85. E aqui eu acho que ele está dando 1.20. Vou virar um pouquinho para mim. 1.3. Ó, essa informação ali do RDS. Então vejam que esse aqui já é um componente que é um MOSFET. Eu tenho mais um de outro fabricante que eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Vou colocar esse de um outro fabricante. Esse é um componente mais antigo que estava lá na gaveta de trabalho. Pressionei para testar. Mais um MOSFET canal N. E esse RDS aqui, ele está mais próximo do datasheet. Vamos pegar aqui e olhar. 0.8. Sendo que o RDS do meu datasheet está dizendo que é 0.85. Então, o testador, ele é um auxílio para vocês identificarem componentes de qualidade. Mas, gente, assim, ó, mesmo com o testador, mesmo com esses componentes, a gente olhando ele, nem sempre a gente vai ter a certeza. Por isso, é de extrema importância você desenvolver a sua cadeia de fornecedores. Desenvolver os seus fornecedores, quando tem algum problema, avisar o fornecedor, ó, esse componente aqui não é de qualidade, esse componente não está bom. Isso sempre vai auxiliar também o seu fornecedor, não é só para a gente, sabe? Ele vai vender para muita gente e isso auxilia. Eu trouxe para vocês também um circuito integrado aqui, 74HC14. Esse 74HC14, ele tem muitas rebarbas aqui nos pinos e a gente consegue visualizar isso até com o toque, consegue perceber isso até com o toque. Certo, gente? Outra coisa importante para a gente fazer quando a gente não tem certeza. Nas portas lógicas, vocês podem ter um testador de portas lógicas, que é um circuito mais em conta para comprar, ou mesmo vocês podem desenvolver o testador de vocês de portas lógicas. Vocês podem montar circuitos para testar os amplificadores operacionais. Tudo isso são práticas que dá para desenvolver para testar o componente antes de colocar numa placa que está projetando ou está em manutenção. Porque senão você não vai ter a certeza, né, de que o componente é de qualidade ou de que o componente está funcionando. Infelizmente,
Hoje esse é um cenário que a gente vive, hoje é um cenário que acontece muito na eletrônica. Bom, mais uma coisa que a gente pode fazer para testar componentes. Vocês têm um lote de componentes, certo? Vocês vão pegar esse lote de componentes ali, digamos que seja esse chaveador 3845, esse chaveador SMD que a gente olhou anteriormente mais de perto. Vocês vão colocar ele na placa e vão testar, uma placa funcionando para testar. Funcionou? Beleza, aquele lote vai estar bom. Pode acontecer de ter que testar todos os do mesmo lote. Acontece, daí você validou que aquele lote está 100%. Mas não validem componentes em testes assim, sem fazer medições preliminares. Pega o pino de GND do datasheet do componente, mede em relação aos outros pinos na escala de semicondutor, verifica quanto que dá, compara com o original. Medições para comparação também vão auxiliar vocês a identificar componentes de qualidade. Certo, gente? E, mais uma vez, o ponto mais importante: desenvolvam sua cadeia de fornecedores. Isso é o que vai fazer a diferença para vocês nos projetos e também na manutenção eletrônica. Então, gente, obrigado para quem assistiu até aqui. Esse vídeo é um vídeo que é para auxiliar vocês. Espero que vocês não peguem esses componentes na trajetória da manutenção eletrônica de vocês ou mesmo no desenvolvimento de vocês da parte eletrônica, mas eu sei que acontece, e quando acontecer é bom que vocês tenham essa expertise, esse know-how para poder depois descobrir se esse componente está bom ou se esse componente está ruim. Ainda nós vamos fazer um vídeo para vocês mostrando mais do TC2, ou eu ou Mariana, a gente vai fazer um vídeo para vocês mostrando o TC2 e alguns testes bem legais que dá para fazer. Uma vantagem para acabar o vídeo, uma vantagem desse carinha aqui, é que ele também tem uma saída de PWM e ele funciona como um osciloscópio de bancada. Osciloscópio de mão, bem dizer, né? Mas se tu abrir ele aqui atrás, vira de bancada. Brincadeiras à parte, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.